Forma. Olá, boa tarde. Estamos começando a partir de agora o Câmara Informa desta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. E a Câmara de Balneário Camboriú faz 2 sessões extraordinárias hoje pela manhã, aprova 3 projetos. O presidente do BCPrev vai estar conosco para explicar como o município de Balneário Camboriú iria perder recursos caso não aumentasse a alíquota de contribuição do servidor público municipal. Requalificação asfáltica ultrapassa 100 quilômetros de ruas asfaltadas em Balneário Camboriú. Segurança pública é uma preocupação no bairro dos Estados. Avião vai à Índia buscar 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. É o que você confere a partir de agora. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Esportes. Olha, o Santos vence fácil o Boca Juniors e Libertadores será uma final brasileira. Vamos conferir. 2 times brasileiros vão fazer a final da Taça Libertadores da América 2020. O Palmeiras já havia conquistado uma vaga na decisão diante do River Plate. Agora foi a vez do Santos, que venceu com facilidade o Boca Juniors por 3-0 e chegou à final da Copa. Portanto, Palmeiras e Santos decidem a competição no próximo dia 30 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com total cobertura da Rádio Nacional. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, no complemento da 29ª rodada, o Corinthians goleou o Fluminense por 5-0 na Neoquímica Arena. Com o resultado, o Corinthians foi a 8ª colocação com 42 pontos, 1 ponto atrás do Fluminense, que permaneceu na 7ª posição. Agora, o assunto é a Série B. O Cruzeiro perdeu mais uma, desta vez para o Lanterna Oeste por 1-0, em pleno Estádio Independência em Belo Horizonte. Com esse resultado, a Raposa diminui muito as chances de acesso à Série A. Ainda nesta temporada, no outro resultado da noite, Avaí e Vitória empataram em 1-1 na capital catarinense. 2 jogos abrem a 35ª rodada da Série B nesta quinta-feira, às 7h15 da noite. Operário e CRB duelam em Ponta Grossa e às 9h30 da noite, Cuiabá e Guarani se enfrentam na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Entrevista. Olha, a Câmara de Balneário Camboriú aprova aumento, do índice da contribuição dos servidores municipais do BCPrev. Foi durante a reunião extraordinária acontecida na manhã de hoje. E até para explicar para a comunidade, o próprio servidor já entende, já sabe, mas a comunidade às vezes não. Porque a necessidade desse aumento do índice, nós estamos recebendo o Jonathan Lauro Rossi Machado, que é o presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do BCPrev. Jonathan, boa tarde, como é que estamos? Tudo bem? Boa tarde, Elias, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aqui na Câmara e poder estar explanando aí, dirimindo dúvidas aí para a comunidade. Pois é, o que se falou muito durante a última sessão extraordinária, aliás, do ano passado e também nas 2 de hoje, foi de que era uma necessidade, era uma exigência. A lei federal exigia que o município se adequasse a essa regra. Perfeito. Elias, eu vou fazer uma breve contextualizaçãozinha aqui para que a gente possa esclarecer, eu acho que numa linha reta, histórica. A gente teve a aprovação da Emenda Constitucional 103, de 11 de novembro de 2019, aonde estabeleceu a reforma da Previdência, a tão conhecida reforma da Previdência. Essa foi uma reforma proposta pelo então governo federal, aprovada no Congresso Nacional. Diante disso, a gente teve o artigo 9º e o parágrafo 4º da Emenda Constitucional dizia lá que os estados e municípios deveriam se adequar à alíquota do teto da União. Ou seja, a partir daquele momento da aprovação em 2019, a União tinha 3 meses para adequar essa alíquota. Lá em março de 2019, então, teve uma portaria que a União estabeleceu o teto de 14%. A partir daquele momento, nós já entendíamos, então, que a obrigatoriedade dos municípios era ir de 11% para 14% por uma questão constitucional. Legal, né? E foi aí que a gente, infelizmente, estourou a pandemia. Bem no momento que nós estávamos trabalhando essa adequação.
E aí, naquele momento, lá em março, Elias, a gente começou a ver que, olha, realmente a SPREV, que é a Secretaria Especial de Previdência, começou a ver que a pandemia estourou e as preocupações do Estado eram outras. Então, ela começou a esticar um pouco esse prazo. E a gente começou aí, então, trabalhar com ele, né? Perfeito. Agora, é uma exigência, como a gente comentou aqui, né? Não tem como fugir a essa regra, mas uma coisa que chama muita atenção é que o município perderia recursos federais se não se adequasse a essa norma. Perfeito. Diante disso, a gente tem o chamado CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária do BCPrev. Esse certificado é um dos certificados mais importantes que o município tem para que ele possa ter a viabilidade de receber os recursos federais. Diante disso, a Secretaria Especial de Previdência e toda a Previdência Nacional exige que a cada 6 meses o Instituto siga uma série de requisitos para renovar o seu certificado de regularidade previdenciária. Esse certificado, ele mostra uma boa gestão, isso faz com que o Instituto possa ter níveis de investimento para melhorar o seu patrimônio, mas afeta diretamente o município no quê? Em 2019, eu estava dando uma olhada no portal da Transparência lá federal, e a gente teve cerca de 123 milhões que o município recebeu de verbas federais para programas como o de combate à dengue, os programas de saúde, enfim, educação, e uma série de outros programas que sem esse certificado agora, que foi o último prazo que a Secretaria Especial de Previdência deu aos municípios, inclusive o BCPrev já estava lá como irregular, né? Nós teríamos que renovar agora no dia 23 de janeiro, o município a partir do dia 24 já não poderia mais receber nenhum recurso federal em meio a uma pandemia, em meio a programas tão importantes como o combate à dengue, que tem evoluído muito no município, já não teriam mais esse recurso para dar continuidade. Aí a questão foi que a exigência, a rapidez, né? A convocação pelo prefeito das sessões extraordinárias para votar essa proposta. Perfeito, Elias. E eu acho que é importante também a gente salientar para o servidor, para que ele entenda, porque a gente começou a perceber que realmente houve talvez uma falta de comunicação para o servidor entender todo esse processo, né? É interessante que a gente tinha que ter aprovado lá em março. Então, nós, a equipe do BCPrev, fazendo todo o estudo, junto à Procuradoria do município, conversando com o nosso prefeito Fabrício, a gente conseguiu postergar legalmente até o último momento possível. Certo? Então, lá em julho, a Secretaria de Previdência deu o prazo de 30 de julho, que seria o novo prazo para adequação da alíquota. A gente conseguiu renovar o CRP do BCPrev no dia 27, 3 dias antes do prazo, para esticar mais 6 meses de certificado de regularidade previdenciária. Isso deu um fôlego. Se falou muito que era uma questão talvez eleitoral, enfim, ou algo do aspecto, mas não, a gente não queria implicar o servidor o máximo que desse até o prazo legal, que estourou agora, infelizmente, e a gente precisava fazer isso por uma questão de o município não receber mais verbas, prejudicar o Instituto, que inclusive é do servidor. A saúde financeira do BCPrev é a garantia de uma aposentadoria segura e saudável lá no futuro. E o servidor municipal acabou tendo, né, uma reposição salarial. Perfeito. E no fim, né, a gente nunca quer que aumente a despesa, mas vai cobrir mais ou menos esse valor. Claro, a gente compreende, até porque o momento economicamente que a gente está vivendo, né, Elias, é para todo mundo. A gente vê aí comércios fechando, micro, pequenos empreendedores, enfim, tentando sobreviver, e aí a gente vê uma reposição salarial de 4,31, só que ao mesmo tempo o Estado não teve reposição nenhuma, e aqui o município conseguiu ainda dar 4,31 de reposição. Claro, o impacto da alíquota vai vir com 3, então dá 1,31 se a gente pensar, mas saindo de um estado que não conseguiu dar reposição dos seus servidores, o município ainda assim conseguir, eu acho que foi uma grande vitória aí para os servidores públicos do nosso município. Agora também muito se questionou sobre a saúde financeira do BCPrev, como é que estamos? Então, na realidade a gente faz todo ano o cálculo atuarial, né? Esse cálculo ele é o quê? Uma projeção futura, financeira, de até onde o município consegue arcar com as aposentadorias, né? Geralmente a gente hoje, devido à questão dos concursos públicos, enfim, a gente tem muito mais gente se aposentando do que entrando no serviço público. Então, automaticamente nós vamos chegar a um momento que a gente vai ter mais aposentadorias para pagar do que pessoas para contribuir ativas, né? Vamos se dizer. Então, diante disso, a gente tem hoje mais ou menos um patrimônio do BCPrev de 590 milhões. E a gente tem um déficit atuarial que o cálculo é feito para 40, 50 anos, né? Então eu estou dando esses dados, não é nesse exato momento. Esses dados vão surgindo para o futuro, né? A gente tem um déficit atuarial de aproximadamente 420 milhões, que é por isso que a prefeitura contribui com um aporte mensal
para equalizar esse déficit. Ou seja, o BCPrev tem o patrimônio de 590 milhões e esse déficit atuarial é contribuição da prefeitura para equacionar, então não sai só do ativo do BCPrev, para que todos possam receber as suas aposentadorias. Um dado interessante é que com essa adequação da alíquota desses 3%, o BCPrev ganha uma saúde financeira de 157 milhões. Então esse impacto para a segurança do servidor no futuro da sua aposentadoria é fantástico, se a gente pensar por esse dado, porque no final das contas eu sei que pesa nesse momento esses 3%, mas isso também vai dar garantia para o servidor lá no futuro de o Instituto ter a saúde financeira para poder pagar sua aposentadoria e depois de tantos e longos anos de trabalho ele poder ter a segurança que vai receber o seu benefício. Trocando em miúdos, é melhor ele dispor, né, de aumentar essa alíquota agora para garantir o futuro dele mesmo. Né? Perfeito, em miúdos é isso, mas até para esclarecer, Elias, assim, a gente ainda tem pontos para enfrentar da reforma que vão ser muito mais duros ao servidor. E eu acho que isso foi muito legal, um trabalho técnico do BCPrev, junto, como eu falei, com a Procuradoria e o Prefeito, da gente entender que a gente só iria mexer agora na adequação da alíquota que era urgente, necessário e obrigatório. Então, o servidor lá na frente, olha o quanto prejudica o servidor essa reforma, Elias, porque lá na frente vai aumentar a idade, tempo de contribuição, e isso vai ter que ser discutido logo aí na frente. Então, o importante é que o município não fez isso agora. O município está esperando para deixar o prazo máximo exigido, o Estado fazer primeiro. Então, isso muita gente acabou não entendendo e tal, mas tem muita coisa ainda que essa reforma vai trazer aí para o servidor. Se não tivesse sido feita aquela reforma há muitos anos atrás, em que o FUNSERVIR juntava tanto a Previdência quanto o Fundo de Saúde. Era um único. Foram criados dois para exatamente resolver a questão dos aposentados. Perfeito, né? Exato, Elias. Então, agora, a necessidade vai ser, daqui para frente também, trabalhado em cima do tempo de contribuição, do aumento de idade, a exemplo que aconteceu na Previdência do INSS. Isso, ela na realidade não muda em muitos aspectos, mas a gente vai ter aumentos, porque primeiro que está se passando por regras de transição, né? Então quem estava um período antes da reforma da Previdência ainda vai poder pegar a transição sem essa regra nova atual, mas a gente vai chegar em regras que o trabalhador vai ter que aumentar 5, 10 anos da sua contribuição, né, ou do seu tempo de trabalho. Então isso vai impactar muito, porque o servidor vai acabar tendo que trabalhar mais, contribuir mais, continuar aposentado com a mesma coisa. A mesma coisa não, vai piorar, porque antes tu ainda podia ter o 100% do teu salário, era feita uma base em até 80% em algumas regras, e agora tu vai se aposentar com 60% da tua média, que antes era 80%, então tu já perde 20% da tua média, e isso ainda, se tu quiser aumentar ela, tu vai ter que dar um ano de trabalho a mais para ir tentando aumentar um pouco esse percentual. Ou seja, o trabalhador vai ter que trabalhar infinitamente mais para ganhar menos. Essa é a minha opinião. É o que aconteceu na reforma do próprio INSS, não tem? Perfeito, exatamente, regra, isso mesmo. O pessoal do INSS também, eu também estava em vias de me aposentar, vou ter que ficar um tempinho a mais ali para poder garantir cumprir o pedágio. Né? Perfeito, é isso aí, é o pedágio, eu tenho ouvido muito isso mesmo. E claro, quem vai começar agora então já começa daqui a pouco a entrar nessas regras. Já vai entrar nas novas regras, ainda que falte nessas adequações, como eu comentei. Então o Estado ele já está discutindo isso, já está na Assembleia Legislativa, e é importante colocar aqui, Elias, né, que a gente tem escutado bastante, tal, até do servidor, de a gente expor um pouco mais isso para o servidor, um pouco mais de transparência. Os nossos servidores eles têm o sindicato, né, que os representa, e o sindicato faz parte do conselho administrativo do BCPrev. Então, em todas as reuniões de 2020, onde a gente sempre pautou esse assunto, o sindicato estava lá, sabendo de tudo, eu sempre recebi em reuniões. Tanto que é interessante que a gente já vem falando que essas adequações vão ter que vir em algum momento, essas outras, não a adequação da alíquota, né? Mas a gente está vendo com primeiros olhos a Assembleia Legislativa, ver o que eles estão pensando, até porque nós ainda temos a oportunidade de, se o Estado estiver adequando de uma maneira que a gente acha que vai prejudicar muito o servidor, antes deles aprovarem nós podemos melhorar algumas coisas para o nosso aqui. Então é por isso importante ficar atento
E o BCPrev está atento a isso para poder protocolar algo ou no futuro propor o que for melhor para o nosso servidor, sem dúvida. E nesses segundos momentos aí tem prazo pré-estabelecido para ser discutido? Não, esses prazos, assim, legalmente, o mais vinculado era o aumento da alíquota, né? Que esse era o impacto para desafogar, enfim, os déficits aí, dos RPPS. Mas o prazo para esse aumento das próximas regras é a questão de mais 1 ano, 2, ainda tem para poder se adequar. E a gente vai ter que trabalhar num futuro também a previdência complementar, que também ela consta, né, na emenda constitucional, e a gente vai ter que trabalhar isso, mas isso ainda é um pouco mais para frente. Essa previdência complementar seria, por exemplo, um exemplo claro do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil. Perfeito. Que contribui para o INSS. Isso. E tem o E ele ainda Previ, tem um né? seguro, isso, para poder contribuir ali, para ter uma garantia maior, para poder ter uma melhor aposentadoria lá no futuro. Digo em questão salarial, de valor de benefício, né? É que o balneário, infelizmente, teve até pessoas que incorporaram, né? Era lei. Isso, era lei, não né? era, Exato. não é anti-lei, não é nada contra a lei, mas teve pessoas que incorporaram e que estão ganhando em cima daquela incorporação. Exato. Inclusive, né? A gente tem hoje, é até interessante isso, porque a gente vai chegar à discussão de um teto, mas hoje a gente tem aposentadorias que passam de 20, 30 mil, que passam inclusive o salário do próprio prefeito municipal. Vamos dar um exemplo, né, que é o teto. Então, mas isso eram por regras anteriores e pela legislação, né? E isso à época não era irregular. E o servidor que hoje pode estar revoltado, e a gente entende também, acho que se você mexe no bolso da gente numa situação tão complicada quanto a atual, a revolta é normal. Não, perfeito. Mas que no futuro a ficha vai cair, né? Perfeito. Eu acredito que sim, Elias. Eu acho que talvez explicando um pouco melhor, ou a oportunidade como eu estou tendo aqui hoje, o servidor vai compreender. E no final é interessante que assim, o município ou o BCPrev, ninguém foi a favor da reforma ou contra a reforma. O momento de se discutir a reforma ou de adequar ou não a alíquota foi lá no Congresso Nacional, né? A população ou os vereadores ou os deputados procurar os seus deputados federais, os seus senadores, combater isso lá, né? Os sindicatos dos servidores ter se unido, ter ido para cima. Imagino que possam ter feito, mas acabou também não dando. Mas esse era o momento. Então, como gestor, para a gente é complexo, porque daí chega num momento desse, a gente tem algo que a gente sabe que vai prejudicar o servidor, mas é uma lei. Então, enquanto gestor, tu tem que primar pela boa gestão pública, pelo cumprimento da legislação, pela transparência. Então, infelizmente, foge a nossa alçada, né? Se não pode ser até responsabilizado. Né? Exato, até a gente agora foi notificado em agosto, né, pelo Ministério Público de Contas, e o Ministério pediu um posicionamento do porquê a gente ainda não estava adequando, né? Então tudo isso a gente acabou podendo ser penalizado por tentar dar um fôlego a mais para o servidor, que foram aí 10 meses que a gente conseguiu postergar, mas infelizmente não deu mais agora. Foi muito bom a gente ter recebido aqui no programa hoje o presidente do Instituto de Previdência Social de Servidores Públicos de Balneário Camboriú, BCPrev, o Jonathan Lauro Rossi Machado, que esclareceu a comunidade. Quem tiver dúvida ainda pode mandar para a gente com certeza encaminha, né? Pro Jonathan, e com certeza ele vai responder também. Muito obrigado pela visita. Obrigado, Elias. Eu queria deixar só um agradecimento final a você, a Câmara, né? A gente sabe que tem sempre portas abertas aqui para esclarecimento. Deixar o site do BCPrev, que é o www.bcprev.sc.gov.br. Lá tem todo o cálculo atuarial, todas as finanças, tudo de forma muito transparente e de fácil acesso à comunidade. E a gente com certeza está sempre aberto a receber a comunidade e servidores lá no Instituto. Muito obrigado, viu? Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Saúde. Agora vamos falar de saúde, né? Saúde, a primeira fase da vacinação vai imunizar 5 milhões contra a Covid-19. Vamos saber os detalhes, então, desta primeira fase da vacinação. 5 milhões de brasileiros e brasileiras serão imunizados contra a Covid-19 no primeiro momento da vacinação. E 40 milhões de pessoas devem receber o medicamento até o mês de abril. A informação foi passada pelo Ministério da Saúde a 130 prefeitos em uma reunião por videoconferência nesta quinta-feira. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, que participou da reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello,
disse que todos os municípios devem receber ao mesmo tempo as doses das 2 vacinas inicialmente disponíveis, a Coronavac e a AstraZeneca. 8 milhões de doses, sendo que essas doses serão distribuídas para 5 milhões de brasileiros, por causa de uma diferença da AstraZeneca, que poderá ser aplicada em uma dose, porque tem um intervalo maior de 3 meses, e a Coronavac, as prefeituras terão que dividir em 2 lotes. Será enviado tudo de uma vez, mas a primeira dose e depois de 21 dias a segunda dose. Então, 2 milhões de pessoas serão imunizadas pela AstraZeneca e 3 milhões de brasileiros pela Coronavac. O presidente da entidade de prefeitos destacou que o início da vacinação depende da logística para a importação dos medicamentos da Índia e da liberação da Anvisa, o que está programado para ocorrer no próximo domingo. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde informou que, por conta da logística internacional do trânsito aéreo, o voo que iria para a Índia buscar as doses da AstraZeneca atrasou. A partida foi adiada para sexta-feira à noite. Jonas Donizete ainda explicou qual será o critério inicial para a distribuição das doses, segundo informou o Ministério na reunião com os prefeitos. Primeiro, idosos em instituição de longa permanência. Algumas cidades não têm essas instituições oficializadas, mas têm os idosos registrados pelo SUS. Então, esses idosos também receberão. E a segunda, devem ser imunizados 70% dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente. São esses os critérios. O presidente da Frente dos Prefeitos disse que a distribuição será proporcional a cada população dos municípios, podendo ser um pouco maior para os locais com populações indígenas ou quilombolas, consideradas mais vulneráveis ao vírus. O ministro da Saúde ainda informou aos prefeitos que a expectativa é vacinar 40 milhões de pessoas até abril, privilegiando também os profissionais da educação. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leon. Rádio Câmara FM 101,5. Entrevista. E essa entrevista tem um assunto principal, fundamental e preocupante: segurança pública. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do vereador Cristiano Santos, do PL, que reside inclusive no bairro onde está localizada a Câmara de Vereadores, o bairro dos Estados, ou a antiga Concasa, como nós mais antigos carinhosamente chamamos ainda, né, Cristiano? Mas olha, quando eu vi a informação, a gente sabe que de quando em quando acontece um furto, um roubo. Nós temos aqui a presença do shopping com a sua grandiosidade, temos o terminal rodoviário, né? Temos várias coisas que acabam trazendo aí pessoas que não são de bem para a nossa região. Mas teve a mão armada, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Elias. Muito obrigado mais uma vez por nos proporcionar, trazer novos esclarecimentos aí do mandato, da nossa gestão agora de 2021, né, aos ouvintes da Rádio Câmara. Mas é isso aí, uma coisa que nos chocou, Elias, no final de semana passado agora, é que a gente já tinha presenciado isso no bairro, tá? Eu como cidadão, não como vereador, Elias, já presenciei 2 vezes na rua da esquina da minha casa, mais para frente o carro do próprio namorado da vizinha ser roubado à mão armada, levaram, né? Isso aí faz uns 5 anos atrás, mais ou menos, né? E também presenciei uma outra vez na esquina da Acre com a entrada da Rondônia também. Vindo exatamente do shopping, vim e não tivemos muito o que fazer naquela situação, só comunicar a polícia. E agora, mais uma vez, outro fato lamentável. A gente vê uma mulher, na hora que ela foi pegar o carro, calçaram ela e levaram, e você fica sem reação, né, Elias? E a comunidade vinha, então, cobrando a gente. E o bairro dos Estados, Elias, é como você falou, ele tem um shopping que ele recebe moradores, todas as pessoas aqui que residem em Balneário, da região, pessoas de outras cidades, estados. Tem a rodoviária, né? Agora, nessa época, a gente não tem as 2 universidades funcionando, né? Mas a gente também tem mais esse fluxo da universidade que é atrativo também. Mas agora, na época de verão, sempre tem esse tipo de ocorrência. E para te passar um dado, sim, a rua Rondônia do bairro dos Estados, se você ir no batalhão e pedir, ela é uma das maiores
ocorrências de furto de Balneário Camboriú, de veículos. Olha. Sim, é incrível. Quando eles não levam um carro, eles roubam o que tem dentro do carro. É incrível, impressionante. E quando veio as barreiras, eu falei isso pro comandante Daniel Nunes, que isso amenizou. E quando eles não tinham as barreiras, eles botavam no bairro, quando tinha muito esse problema, a cavalaria. 2 cavalos da PM circulavam o bairro, então dá uma presença da polícia e a malandragem não quer ficar onde tem algo que atrapalha o que eles pretendem. Então, a gente se encontrou, atendi a pedido da comunidade, fui até o comandante Daniel Nunes pedir, mostrar os horários, os problemas que a comunidade tem, para que a gente reforce o patrulhamento nesses horários, que dê uma atenção, porque agora é um local próprio para esse tipo de criminalidade na cidade, Elias. Pois aí, a Rondônia e outras ruas que ficam mais próximas ao shopping, as pessoas que são usuárias lá do shopping, que vão no shopping, acabam deixando os seus veículos ali, né? Não usando o estacionamento ou do shopping, aquele outro tem na Avenida Santa Catarina na frente ali, né? Na faculdade ali, né? Mas então é um perigo, então. Vou dizer que é um perigo. Elias, completamente não é um perigo, Elias. É que as pessoas não têm nem noção. Não tem nem noção do que aquilo é assim. Só quando se depara. E eu já vi várias vezes, presenciei, de pessoas que, poxa, com o carrinho, pagou, foi levar o carro embora. O cara chega lá, mas será que rebocaram? Cadê meu carro? E aí se deu conta que o carro foi furtado. Então a gente vê que aquilo é lamentável. Inclusive, hoje o vereador Anderson, que está na nossa casa junto com a gente, ele era o diretor da COSIP. E eu levei ele para mostrar algumas cenas na época que aquela rua não era tão iluminada, a Rondônia. Tá? E depois que eles colocaram a iluminação com a lâmpada de 400, ela ficou bem clara. Isso inibiu bastante, tá, Elias? Mas chega na época de verão, ela se forma um atrativo porque é temporada, vem gente de tudo quanto é lugar. Então, é isso que eu coloquei para o comandante. Comandante, nós precisamos ter uma maior atenção porque é uma localidade que tem muita ocorrência de furto. Então, nós precisamos intensificar ali o reforço. Teve uma época de uma onda de assalto ao comércio ali forte, que a gente chegou na época, eu vi que fizeram, eu não era vereador, mas eles chegaram a ficar 30 dias meio que direto ali para inibir esse tipo de situação. Então faz um bom tempo que a gente não vê assaltos assim nos comércios. Mas em contrapartida nos veículos, agora na temporada tu vê por semana. Tá? Na minha rua, da onde eu moro, nunca tinham roubado um carro. Agora roubaram esse de mão armada e um outro na semana passada. E no dia que eu estava com o comandante Nunes, Daniel Nunes, no batalhão, naquele mesmo horário, furtaram uma lavação na rua São Paulo. Poxa, é um perigo, né? E a outra coisa que chama a atenção, gente que acompanha sempre os boletins do 12º Batalhão da Polícia Militar, é que de quando em quando também acontecem ocorrências de tráfico de drogas, não de pessoas que têm residência ou que moram aqui, mas pessoas que vêm com seus automóveis exatamente nessa região que a gente comentou aí para, sei lá, pegar o produto que vem, rodoviário ou não, ou pela proximidade do próprio BR também, é outra preocupação, né? Sim, porque aquilo que eu falo para ti é uma porta de saída muito rápida, tá no lado. Você saiu, deu contorno, já está na BR, já está numa rota de fuga. Então é isso que eu falei para o comandante. Comandante, isso já é muito propício. E de fato, Elias, nós tivemos, antes do comandante Daniel Nunes assumir, agora no ano passado, no final do ano passado, que era o Alexandre Coelho, foi pego na rua Ceará, um carro carregado com droga, tudo, porque é região. E pior, os traficantes eram de Florianópolis. E eles apertaram os caras aqui e chegaram lá, a polícia de Florianópolis foi lá no local, apreendeu mais droga ainda no local, aonde eles relataram que tinham. Então, para te ver, o que eles estavam fazendo aqui? O que eles estavam esperando? Alguém para entregar. Porque cria essa insegurança para a comunidade. E a comunidade fica assim à mercê do que o que vai fazer. Então, nós, como agente público, não podemos ser omisso, né, Elias? Vamos cobrar papel. O comandante foi extremamente parceiro. Inclusive, a gente já viu agora fortemente essa semana a presença da militar, com rondas de moto, até com aquele novo carro da Renegade, Jeep Renegade, que eles já fazendo um patrulhamento mais ostensivo no bairro, né? E o nosso mandato também
brevemente eu quero te trazer de primeira mão uma notícia fantástica que nós estamos trazendo para Balneário, na área de segurança. Eu não posso ainda, estamos nos detalhes finais, mas algo muito interessante que vai agradar a comunidade e vai ser muito bom para o município em relação à área de segurança. E aí quero te trazer de primeira mão isso aí, Elias. Com certeza. Bem, pelo menos a gente já tem essa informação de que o próprio comando da PM já deu uma resposta tática possível, sim. né? E vamos tentar evitar que fatos como esses lamentáveis continuem acontecendo. Sim, né? sim. E a gente que está ali no dia a dia procura sempre estar orientando, conversando, né? E levando as pessoas que têm, né, a incumbência, que nem o comandante, de deixar o possível melhor trabalho dele. Ele é um cara muito empenhado, a gente já viu nisso, né? E só tem a agradecer à Polícia Militar, e a comunidade também fica feliz, né? Porque realmente vê que foi atendida. Ok. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, deixar um pouco a segurança, que a gente sabe que é importante, mas você já começou o mandato trabalhando muito, né, efetivamente, nessas questões que você citou aí, mas também teve hoje, né, duas sessões extraordinárias, né? Até conversava com o Jonathan aqui sobre a questão do aumento da alíquota, né, para o BCPrev, a contribuição do servidor público. É um testezão, né? Elias, aliás, o dia 1º já foi um teste, né? Já foi a prova de fogo, né, Elias? A gente... É aquilo que a gente fala, a gente conseguiu chegar aqui. Não é fácil, Elias. Chegar aqui não é fácil. Então, quando você chega, e a gente tinha um histórico para trás se preparando, eu já tinha uma passagem pela casa na época como chefe de gabinete do vereador Fábio Flor. Então, a gente criou para chegar aqui, a gente sabe que chegar aqui não é fácil. Então, tem que fazer muito. Trabalhar muito. E isso foi uma coisa que eu iniciei desde o primeiro dia que abriu a casa para o atendimento. Eu já estou a trabalho. Às vezes as pessoas não veem, mas a gente está a trabalho. Em busca do melhor para a comunidade, em busca do melhor para a cidade. E esse teste é normal. É normal. Hoje a votação, votei convicto daquilo que não tem discussão. A discussão é... projeto, se tem alguém que tem que ser cobrado, na verdade, tem que ser os deputados federais, os senadores, o presidente que sancionou a lei lá em cima e botou aqui, e a gente, querendo ou não, teve que cumprir o nosso papel. Aqui embaixo, não tem, Elias. Se a gente deixa de aprovar a lei, como é que nós vamos atender, por exemplo, uma demanda que nem a dengue agora na temporada? Você não renova os seus certificados, não sai CND, não recebe recurso. Como é que fica? Daí vamos atingir toda a população também? Então a gente é eleito, Elias, para ter responsabilidade aqui no parlamento. Né? E eu não podia, além, é triste, o servidor tem que aumentar, mas ele tem que ver que ele vai ter lá na frente também, né? Não vai ter aquela insegurança de chegar lá, será que eu vou me aposentar? Será que vai ter recurso para me pagar? Né? Vai onerar, vai para o servidor? Vai! Mas ele tem que ver que ele vai ter estabilidade lá na frente com segurança também. Né? E a lei, querendo ou não, a gente tinha que fazer adequação. Como é que tu vai dizer não? Vamos judicializar, beleza. Que nem teve um município ali de São Paulo que ganhou em primeira instância. Tá, mas em segunda? Ou você acha que a justiça lá não vai cumprir o que a lei federal botou? Então aí depois cria uma demanda, volta-se ter que cumprir e aprovar a legislação, e aí aquele servidor que vai ficar lá atrás para pagar tudo de uma vez só. Aquela contribuição que ele não... Vai ser pior ainda para o servidor. Então a gente não pode ser irresponsável, né? E aí a única coisa que eu falei é que o sindicato, ele teve ciência de toda a construção e não orientou o servidor da forma que era para orientar. Simplesmente vamos jogar nas costas do vereador, que é eles que decidem, eles que se ferrem. Praticamente dá a entender isso. Né? E não é assim. É uma responsabilidade. Eu acho que o servidor já começou a entender que tinha que votar. E se a gente... vamos criar prazo para discutir. Tá, beleza. Vamos judicializar. E amanhã? Vai ter que pagar retroativo? O servidor não é pior? Tu não acha pior, Elias? Opa! Então vamos ter coerência, vamos fazer a coisa para não prejudicar mais ainda o servidor. Né? Vamos ter responsabilidade. E não fizemos agora, e como é que fica o município prejudicado? Não vem mais uma emenda parlamentar, não vem mais os recursos federais, nós estamos em Covid ainda. E como é que nós vamos receber esses recursos federais, estaduais, da saúde, se nós não temos as condições?
Então, quer dizer, vamos ser irresponsáveis? Ponto? Não. Eu quero deitar hoje com a cabeça tranquila de que a gente fez o que tinha que fazer e não prejudicar mais ainda outras pessoas no cenário municipal que não tem necessidade. E o próprio presidente, o Jonathan, falou aqui que o Sindicato dos Servidores tem assento cativo, né? Sim. No Conselho Deliberativo ali do BCPrev, né? Então ficou muito fácil, né? Jogo para alguém, deixa eles se virarem e deu. Não, vamos ter responsabilidade. A questão é importante e tem que ter posicionamento, e aí eu não tenho dúvida de que fiz o certo. Não tenho dúvida. Por duas condicionantes. Uma, porque tinha que adequar, que é uma lei federal, tem que adequar. Segundo, não criei um outro problema para o município, que depois é você perder as certidões e ainda não ter como receber os recursos. Né? E o terceiro ainda é que lá na frente aquele servidor vai dizer, pô, valeu a pena. Hoje eu vou me aposentar e sei que vai ter recurso lá para me passar minha aposentadoria. Eu sei que eu fui do conselho do Funservir à época, que agregava tanto o Fundo de Saúde quanto o Fundo de Previdência, e ainda bem que separaram, porque era uma exigência na época também, senão estaríamos todo mundo quebrado, sem saúde, né? E o Funservir hoje funciona em Balneário Camboriú e sem a Previdência. Então eu particularmente conheço essa história, esse testemunho aqui dessa necessidade, sim, né, de se adequar às legislações, às obrigações, para garantir o futuro do servidor, senão não adianta. Né? E o que a gente vota com o coração partido, que a gente fica angustiado, é que você vê que numa época de pandemia, um problema que a gente está enfrentando no Brasil e no mundo, com um monte de desemprego, ainda ter que onerar mais 3%. Mas eu vou fazer uma comparação, Elias. O Estado já está discutindo isso. O Estado não deu nem reajuste para o seu servidor, é 0. O nosso servidor ainda teve 4,31. O do Estado nem teve. E o do Estado ainda vai ter aumento também. Que eles já estão discutindo a Previdência. Então, quer dizer, por mal ou não, a gente não ficou tão impactante se tu for olhar no cenário. Né? Mas ninguém está dizendo que é certo ou errado. Não, a gente só não queria que fosse dessa forma, mas todos os outros municípios da nossa região já se adequaram. Só faltávamos nós. Entendeu? E não adianta a gente empurrar com a barriga, porque se empurrar com a barriga pode se tornar muito caro e um processo catastrófico na frente ainda para o servidor. Então não, vamos decidir já por já para seguirmos adiante e também para não termos problemas no futuro agora, né? Nem no futuro, agora já no nosso presente, porque era agora em janeiro, de a gente não ter, que a gente não conseguir emitir ali os certificados e as CNDs para poder receber os recursos. Exatamente, e claro que uma matéria dessa passa pelo Conselho Deliberativo, né, do próprio BCPrev, não tem como não passar, né? Quer dizer, já sai de lá pronto, vem para a Câmara e a Câmara tem, por necessidade até da questão da lei federal, de aprovar. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer direitinho a comunidade e principalmente o cidadão, né? Porque o funcionário público às vezes tem essa relutância, porque é no bolso dele que vai mexer, vai impactar. Mas a comunidade não fosse feito isso, seria a maior prejudicada em função de perder as verbas que o senhor mencionou aqui. Inclusive o segundo projeto, que na verdade era o primeiro, virou o segundo, Elias, esse sim impactou o balneário todo, numa totalidade de 100%. Quem mora e reside, tem seus imóveis. Quantos contratos de gaveta será que não estão lá ainda parados? Que agora com a alíquota de 2% vai virar atrativo para regularizar. E ninguém discutiu isso. Ninguém levou. Isso também foi muito importante para a cidade. Então essas coisas que a gente no mandato quer que a população participe, se interesse com isso, porque às vezes se apega numa situação e deixa as outras de grande relevância para o lado. E essa da alíquota com a redução de 2% é um ganho para a municipalidade. E principalmente para os munícipes que vão precisar usar esse dispositivo que é o ITBI. Então isso ninguém discutiu. Né? E você viu que a votação foi por unânime. Por quê? Porque é algo interessante. Né? E quando você vê unânime numa situação dessa, é sinal de que ele é muito interessante para a cidade. E principalmente para os munícipes que aqui moram e residem, né? Que fazem as suas transações, que mudam e vêm. Então, isso ninguém deu conotação. E era uma matéria de grande relevância. Perfeito.
Vereador Cristiano Santos, PL, obrigado pela presença conosco aqui, comentando, falando da questão de segurança, falando da questão aí da alíquota do servidor para o BCPrev, o aumento. E agora vamos aguardar logo a surpresa, né? A novidade. Vem aí por perto. Segurança, bom para o município e bom para as pessoas da comunidade que vão receber. Um abraço, vereador. Valeu, um abraço, obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição, amigo. Valeu, Elias. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Saúde. Opa, vamos falar um pouquinho de saúde. Agora são 18 horas com 11 minutos, 18h11. Olha, tem uma informação importante aqui. Na vacina contra a Covid-19, governos já pensam em atrasar a segunda dose. Vamos saber mais detalhes a respeito dessa questão? A Organização Mundial da Saúde alertou que o mundo não deve alcançar este ano a imunidade coletiva contra a Covid-19. Isso porque a quantidade de vacinas que podem ser fabricadas não é suficiente. Por isso, pesquisadores começaram a pensar em alternativas. No Reino Unido e no Brasil, os governos já falam na possibilidade de atrasar a segunda dose da vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Aqui no Brasil, o estudo sobre esse imunizante é conduzido pela Fiocruz. A médica Raquel Stuck, da Sociedade Brasileira de Infectologia, avaliou que a estratégia de atrasar a segunda dose para vacinar mais pessoas pode funcionar, mas a segunda dose ainda é necessária e precisa ser aplicada no máximo 3 meses depois da primeira. Segundo os produtores das vacinas, há garantia de que isso não vai alterar a proteção que a vacinação confere. É uma ressalva porque os trabalhos feitos e publicados, eles não utilizaram este tempo longo entre uma dose e outra. Então, vacinar um número maior de pessoas é bem aconselhável neste momento de descontrole mundial da pandemia. Agora, a segunda dose, ela é obrigatória e no intervalo que não deve ser superior a 12 semanas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, comentou na semana passada sobre a possibilidade de atrasar a segunda etapa de vacinação. De acordo com ele, a primeira dose já garante 71% de imunidade ao novo coronavírus. A infectologista Raquel Stuck afirmou que a segunda dose deve ser para toda a população, respeitando os grupos prioritários. Para ela, seria antiético fazer a segunda vacinação para um grupo mais restrito de pessoas. A segunda dose da vacina ela deve ser feita para todo mundo. Eu acho que não dá para fazer essa distinção no momento, porque o mundo todo já está iniciando a vacinação, priorizando populações que eles acham, né, que deva receber num primeiro momento. Você fazer uma segunda prioridade dentro disso, eu acho que não é viável, não seria nem muito ético e, do ponto de vista logístico, complicadíssimo. Há 3 anos, o Brasil enfrentou um surto de febre amarela e a quantidade de vacinas na época também era insuficiente. A solução encontrada foi fracionar, dividir a dose, que garantiria imunidade por 10 anos, em 10 doses menores que protegessem as pessoas por pelo menos 1 ano. A infectologista explicou que já existia pesquisa sobre a eficácia do fracionamento daquela vacina, mas a ciência ainda não sabe se essa solução pode servir para a vacina contra a Covid-19. Raquel Stuck lembrou que, acidentalmente, parte dos voluntários da pesquisa da vacina de Oxford AstraZeneca recebeu meia dose na primeira etapa de vacinação. E esse esquema teve mais eficácia na comparação com quem recebeu a dose inteira. Mas, segundo ela, até mesmo essa vacina deve ser aplicada com doses inteiras. Isso foi feito de uma maneira inadvertida com a vacina de AstraZeneca, mas a recomendação ou a aprovação da vacina da AstraZeneca foi feita com a dose inteira. E não há nenhuma intenção, pelo menos até o momento, das outras vacinas, né? Nem se pensa em fracionar as doses, se pensa sim em espaçar, né, a segunda dose. E a AstraZeneca, esta opção também ainda, pelo menos até o momento, está descartada. As primeiras unidades da vacina de Oxford AstraZeneca devem chegar ao Brasil no sábado.
Serão 2 milhões de doses fabricadas pelo Instituto Serum, da Índia. Se o uso emergencial das vacinas da Fiocruz e do Butantan for aprovado pela Anvisa, as doses devem começar a ser distribuídas já na semana que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Esta é a Rádio Câmara FM. Balneário Camboriú, Santa Catarina. 101,5 MHz. Uma emissora integrante da Rede Legislativa de Rádios. Conectada com você. Rádio Câmara. Rádio Câmara. A onda da cidadania. Rádio Câmara FM. 6h15. Entrevista. Muito bem, e o bairro dos Estados hoje, né? Já falamos de segurança aqui na questão do bairro, e o bairro dos Estados que cedia 2 faculdades, né? Um centro universitário, aliás, de uma faculdade, cedia o maior shopping de Balneário Camboriú, cedia o terminal rodoviário, a Secretaria de Obras, o Colégio Ivo Silveira, o Fórum da Comarca, a Câmara de Vereadores e agora está recebendo requalificação asfáltica também, né? Mas antes de falarmos da requalificação do bairro, eu vou conversar com o secretário de Obras de Balneário Camboriú, Osmar de Souza Nunes Filho, o meu amigo Mazoca. Mazoca, já passamos de 100 quilômetros de ruas asfaltadas em Balneário Camboriú, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Elis. É um prazer conversar com você, com os ouvintes da Rádio Câmara, que eu sou um ouvinte, escuta a Rádio Câmara direto. É muito bom, eu acho que é você fazendo rádio com as suas opiniões e com as suas também notícias, a gente está sempre ao par de tudo. Olha, nós estamos exatamente, como você citou, o bairro dos Estados, a importância que o bairro tem a nível de Balneário Camboriú, quanta coisa esse bairro tem, ali do shopping, ali de tudo, né? É um bairro realmente de faculdades, e o terminal rodoviário é um negócio que cada vez se amplia mais. E nós estamos requalificando praticamente todo o bairro para ficar asfaltado. Rua Lagoa, Rua Amazonas, Rua Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Guanabara, né? E a Rua Sergipe tinha sido feita também. Então você vê só que esse bairro está ficando um bairro, agora depois tem a parte de pintura, tem a parte também do trabalho do trânsito que será feito também, vai ficar realmente as coisas ali bonitas, vai dar um destaque realmente muito bonito. Eu fico satisfeito de poder aí, foi um pedido já do vereador Arlindo, em que, por determinação do prefeito Fabrício, nós fizemos isso aí em todo o bairro dos Estados. O vereador Arlindo é um grande lutador por esse bairro, morador nesse bairro aqui. Foi importante essa reivindicação dele. Eu acho que foi importante para o bairro e para a cidade. Perfeito. O Arlindo, inclusive, vai estar conosco aqui na segunda-feira também, abordando questões relativas ao bairro. Agora, Mazoca, mas não se limita apenas aqui ao bairro dos Estados, né? E a cidade toda passou. Nós temos ainda no bairro dos municípios, nós temos para fazer a rua Bom Retiro, Canelinha e Concórdia, né? Temos também no Estaleirinho, ainda tem a rua Vitório Forneroli, a Jaime Jacinto Miliciano, José Amaro da Cunha, Higino João Pio e Anaô Romário da Silva. No Estaleiro ainda tem a Rua da Praia, a Virgílio Rodrigues Pereira, Napoleão Vieira e Vereador Nudinho Fonseca, que já foram feitas. O importante também é que nós temos a Rua 700, que é uma das ruas mais antigas, foi na rádio onde você começou, na Rádio Camboriú, e a Rua 620, que tinha um problema de drenagem, e foi resolvido. Nós estamos agora preparando a base da rua para ser asfaltada. É verdade, a 620 começa exatamente ali, né, na 700 e vai até a terceira avenida, né? Exatamente. E depois passa para a quarta também, que Exatamente, só vai ser feito entre o trecho da terceira até a Avenida Central. Eu sou do tempo que morava aqui na Concasa, na Rua Guanabara, e quando passava por ali, uma vez eu atropelei uma vaca, de bicicleta atropelei uma vaca. Era noite, escuro. Os Estados era Concasa. Você não falou que tem uma concessionária de moto e tem uma concessionária de exato. Volkswagen também. A Canvel e a Promenac também, exatamente, né? E um hotel, né? Um baita de um hotel, exatamente. São coisas que a gente tem que lembrar. É um bairro completo. É um bairro completo, sim. Não é aquele bairro que a gente tinha antigamente, né? Que o Ivo Silveira não era nem aqui, ainda era no nosso tabuleiro ali na entrada de Balneário. Você, tanto eu como você, a gente começa a relembrar o passado de Balneário Camboriú. Eu sempre digo, Elias, que jamais alguém imaginava Balneário chegar nessa dimensão que chegou. Certo? Eu acho que desde lá dos anos 70,
aqui em Balneário Camboriú 75, mas você chegou também nessa época um pouco depois. A gente jamais imaginava de Balneário tomar a dimensão da cidade de importância estadual e nacional e internacional. Quando a gente pensou isso, é realmente algo, assim, nos orgulha muito, e a gente tem que realmente ter um carinho em todo o pessoal para essa cidade que nos oportunizou tudo isso, né? Perfeito. Agora, Mazoca, além, mesmo em plena temporada de verão, ó, embora muita gente está dizendo que não é aquela desejável, mas essas obras, essas requalificações asfálticas continuam. Continuam, não param. Inclusive, vou te dar uma notícia que faz hoje, amanhã de manhã, faz 2 anos que eu estou na frente da Secretaria de Obras. Dia 15 de janeiro de 2018 eu assumi aqui. 19, faz 2 anos. Isso para mim é um orgulho muito grande, que foi uma surpresa para mim quando o prefeito me convidou. Foi um desafio, mas graças a Deus o importante é a equipe que tem aqui, uma equipe de alta qualidade, tanto aqui como na região sul, como no paisagismo também. E a gente está conseguindo avançar bastante, fazer muita coisa, e mais coisas serão feitas ainda para esse próximo ano. Isso é importante e me orgulho de agradecer ao prefeito Fabrício por ter me escolhido. E não vou dizer, eu nunca tive tanto tempo como tenho tempo disponível agora para me dedicar a isso. Eu me dedico de corpo e alma e com muito orgulho poder melhorar cada vez mais a nossa cidade. Agora, Mazoca, além dessas requalificações asfálticas, outros trabalhos da Secretaria de Obras continuam. Olha, você tem uma ideia, só em drenagem, nós estamos terminando agora, por esses 2 anos, 9 quilômetros já botamos de drenagem entre o centro, entre os bairros e as praias agrestes. 9 quilômetros, quase 400 metros por mês que nós instalamos de drenagem na cidade. Estamos também fazendo a parte da limpeza de todas as bocas de lobo, que foi agora a Ambiental está fazendo isso. Nós já fizemos 6.500, estamos próximos de 7.000 das 11.000, e não vai parar nunca. A limpeza da boca de lobo é um serviço contínuo, porque você sabe que a drenagem é fundamental para quando chove. Além disso, tem uma questão de projetos volumosos, que recolhe toda semana, passa em todas as ruas de Balneário Camboriú, o caminhão da Ambiental recolhendo os volumosos. A gente conseguiu, com isso, deixar os bairros mais bonitos, sem os móveis, sem aqueles itens aí. Então, não se para, a manutenção é permanente em todos os sentidos, em todas as áreas da cidade. Estamos agora, em plena temporada, estamos reformulando, requalificando. Uma requalificação não é cara, para a Praça Curitiama, para ficar realmente à altura da área central. Não foi feito antes, que a pandemia esse ano nos atrasou muita coisa, como em função da parada que tivemos de um mês. Isso você sabe que atrasou a requalificação do asfalto e atrasou também algumas outras obras importantes. Perfeito, Mazoca. Sempre é um prazer conversar com o senhor, saber essas novidades, essas informações da nossa Secretaria de Obras, muito atuante o Mazoca. Claro, eu desconheci esse lado dele na Secretaria de Obras, né? Muito trabalhador em cima sempre, né? A gente já conhecia ele na época do turismo, né? Na época do empresarial, no tempo do hotel, né? Mas, assim, na Secretaria de Obras me foi uma grata surpresa, confesso mesmo, porque o senhor conhece como ninguém a cidade de Balneário Camboriú, né? Então nós conhecemos, né, Elias? Nós conhecemos, né? Valeu, Mazoca. Um abraço, Elias. Um abraço. Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Saúde. Agora são 18 horas com 23 minutos, 18h23, nós vamos continuar falando aqui de saúde também, né? Porque a matriz de risco aponta 13 regiões aqui em Santa Catarina em estado gravíssimo. Vamos conferir o detalhe. A atualização da matriz de risco potencial para a Covid-19 em Santa Catarina classifica 13 das 16 regiões como em alerta gravíssimo, na cor vermelha. As regiões da Grande Florianópolis, Carbonífera e Alto Vale do Itajaí aparecem no nível grave, na cor laranja. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, dia 13, pelo governo do estado. No último boletim, divulgado no dia 7, eram 10 regiões em estado gravíssimo. De acordo com a epidemiologista Maria Cristina Williman, a maioria das regiões apresenta ocupação de leitos acima dos 70%. A maioria das regiões do estado tem a ocupação dos seus leitos de UTI reservados para a atenção dessa doença superior a 70%. Ainda um registro de muitos óbitos por essa causa no início do ano de 2021. Houve uma redução do número de exames processados no LACEN para identificação da Covid e o percentual de positividade é superior a 30% na maioria das regiões
regiões do estado. No entanto, o que mais chama atenção é o aumento do número de casos confirmados. Esse aumento, provavelmente reflexo das festas de final de ano, também interfere no cálculo do RT, que aponta como deve caminhar a pandemia nas próximas semanas, e esse RT é superior a 1 na maioria delas. Santa Catarina segue com o menor índice de letalidade do país e ultrapassou nesta terça-feira, dia 12, o número de 500 mil pessoas recuperadas da Covid-19. De Florianópolis, Leonardo Franzoni. Agora, uma notícia não muito boa, infelizmente, no momento que se aguarda aí a vacinação, para imunizar os brasileiros contra a Covid-19. 7 estados, pelo menos 7 estados brasileiros, correm o risco de não ter seringas para começar a vacinação contra a Covid-19. Vamos conferir. O Ministério da Saúde informou ao Supremo Tribunal Federal que não há estoque suficiente de seringas para a vacinação inicial contra a Covid-19 em todos os estados. Na última semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que não havia falta de seringas, mas um documento enviado ao STF, assinado pelo próprio Pazuello, demonstra que 7 estados podem não ter a quantidade necessária para dar início ao plano de imunização. Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina. A prestação de contas atende a um pedido da Rede Sustentabilidade. O líder da sigla no Senado, Randolfo Rodrigues, do Amapá, anunciou que irá requisitar o planejamento do governo federal para garantir o estoque adequado. O senhor presidente da República e o senhor ministro da Saúde mentiram à nação. Mentiram aos brasileiros quando disseram que possuíam estoques. Nós iremos agora requisitar que o Ministério da Saúde, em 48 horas, informe as medidas que estará tomando para que os brasileiros possam ter seringas, agulhas e, desta forma, começar a imunização e a vacinação. Os 4 grupos prioritários no plano de imunização são doentes crônicos, idosos, profissionais de saúde e de segurança pública. No total, representam 109 milhões de pessoas que devem tomar 2 doses da vacina, sendo necessárias 218 milhões de seringas e agulhas. O Ministério da Saúde calcula que os estados têm aproximadamente 52 milhões e diz que compete a eles a responsabilidade pela aquisição desses insumos, cabendo à União apenas a compra do imunizante. O vice-líder do governo no Congresso Nacional, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, ressaltou que novas unidades já foram encomendadas e que o plano de imunização começará ainda em janeiro. Temos comprado, adquiridas 350 milhões de vacinas. Além disso, o Ministério já possui mais de 60 milhões de seringas e já tem mais encomendadas. O Brasil, na América Latina, é o único país que disponibiliza de 3 laboratórios fazendo a vacina contra o Covid-19. Então, a partir ainda deste mês de janeiro, a vacina começará a ser aplicada nos grupos de risco. O governo federal já havia solicitado 30 milhões de seringas aos 3 laboratórios que produzem o insumo no Brasil. Essas unidades devem ser entregues até 31 de janeiro e outras 30 milhões acabam de ser encomendadas para serem entregues em fevereiro. Além disso, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, vai repassar 40 milhões de seringas para o Brasil até o fim de julho. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Você prestou atenção aí que dentre os 7 estados que terão dificuldades com as seringas, está incluído o estado de Santa Catarina, o que é uma preocupação nessa época que se fala em começar a vacinação da população. Tempo e temperatura. Vamos conferir a previsão com o Nilson José. Alô, Nilson! Um grande abraço para você que se liga nas ondas da Rádio Câmara. Eu sou Nilson José, chegando com mais uma previsão atualizada de navegação e pesca para essa noite de quinta-feira e também para amanhã, sexta-feira. Área entre Exu e Alagoas, nós temos aí ventos um pouco mais intensos soprando de sudeste com rajadas entre 50 e 60 km, com ondas de 1 metro, com picos entre 2 a 2,5 metros. Já na nossa área entre Laguna e Paranaguá, nesse final de tarde e início de noite, teremos ventos um pouco mais fortes soprando aqui na nossa costa. Do quadrante nordeste, rajadas de 50 km, chegando um pouco mais aí até, em alguns momentos, até 60 km. Portanto, as pequenas e médias embarcações deverão ter cuidado redobrado ao sair para o alto mar. As ondas estarão de 1 metro a 2 metros. É isso aí, gente amiga. Continue
com toda a equipe da Rádio Câmara, ficando sempre bem informado. Amanhã eu volto com todos vocês. Uma boa noite a todos e até lá. Obrigado, Nilson José, com as informações do tempo. Nós estamos encerrando o Câmara Informa desta quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Obrigado a toda a nossa equipe envolvida aqui na produção do programa, a Ana, a Raquel, o João, também estava conosco o Charles, o Léo, quem mais estava conosco? É uma turma muito boa aqui, o Maba também, lá no apoio da TV Câmara, e a todos, né? E no comando agora do Fabian Lemos, que é o diretor de comunicação social, rádio e TV da Câmara de Balneário Camboriú. Então, a todos um grande abraço, até amanhã, pela manhã, às 9h30 com o Boletim Câmara Informa, e à tarde nós estaremos então, trazendo para você o Câmara Informa. Até amanhã. Você acompanhou o Câmara Informa.